Olá, amigo assinante, estamos iniciando o programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Rogério Ribeiro de Almeida. Ele é sócio fundador da empresa Restitui Logística e Transporte. Nascido na cidade de Guarulhos, fez vários cursos de empreendedorismo do Sebrae, essa instituição tão importante que fomenta o empreendedorismo no nosso país. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, boa tarde. Prazer tê-lo com a gente, viu? Prazer é todo meu. Rogério, você nasceu em Guarulhos, quantos anos você tem? Eu tenho 41 anos. 41 anos. Quais as suas lembranças da cidade de Guarulhos na sua infância? Como é que você recorda que te marcou? Liberdade. Tínhamos liberdade em Guarulhos. Liberdade. O que mais te marcou? O que me marca em Guarulhos, liberdade. Bacana. A cidade, nos últimos 15 anos, mais ou menos, mudou muito, né? A coisa cresceu demais, bastante. Né? Nós que somos muito próximos da cidade, a gente sentiu essa evolução grande. Eu concordo com você, a gente perdeu um pouquinho a nossa liberdade, né? É verdade. A gente tem se sentido um pouco refém da situação, né? A gente está refém dos acontecimentos, né? É como um todo também. A cidade tem 1.300.000 habitantes. Em cerca de 50 anos atrás, se eu não me engano, a cidade tinha 100 mil habitantes. Olha a diferença, em 50 anos, que é o espaço não tão grande de tempo, mas saiu de 100 mil para 1.300.000 habitantes. É realmente um crescimento muito grande. Né? Esse crescimento para nós é bom, né? Sem dúvida. Para nós é bom. A gente tem a chegada de novas empresas. O Guarulhos está crescendo, está se tornando um polo logístico. Né? Você pega a Via Dutra aqui, sentido Arujá, tem vários operadores logísticos, né? Grandes. Está crescendo. Que bom, o crescimento, né? sempre é bom, né? É isso aí. E aí você teve essa infância, como você disse, de liberdade, devia brincar na rua, fazer coisas assim bem bacanas naquela época. Mas quando chegou na hora de trabalhar, qual foi a sua primeira experiência profissional? Olha, minha primeira experiência profissional é hilário, né? Porque eu tinha 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, você quer jogar bola. Sem dúvida. E era o que eu gostava de fazer, jogar bola. E um belo dia, minha mãe saiu de dentro de casa e me pegou pelo braço e falou: vem cá, eu não vou te perder para a rua. E me levou na mesma rua, na casa de uma advogada, e disse: doutora, a senhora está precisando de um office boy? E ela respondeu: estou precisando. Então paga meio salário mínimo para o meu filho, amanhã ele começa com você, contra a minha vontade. E eu comecei como um office boy. E aí, você despertou uma vontade de ser advogado? Isso não contaminou você? Não, isso não me contaminou, não. Apesar de as experiências foram várias, né? Visitei muitos fóruns, né? Protocolei muitas petições, mas isso não acabou te eu deixei essa parte para o meu filho. Meu filho nasceu contaminado com isso. Ah, que bacana. Está com 22 anos, está se formando em Direito. Que bom. Depois disso, você ficou muito tempo lá? Foi para outros lugares, não área de logística? Sim, depois disso depois da advocacia eu fui trabalhar com uma locadora de vídeo. Fiquei um período nessa locadora de vídeo. Depois eu tive que servir o exército, né? Fui militar durante 1 ano. Em seguida, eu saí e entrei numa transportadora como auxiliar de serviços gerais. Se tivesse carga, carregava o caminhão. Se não tivesse carga, fazia faxina no banheiro, varria o chão, um pouquinho de tudo. Bacana. E você já tinha vontade naquela época de ter a sua própria empresa ou isso não passava pela tua cabeça ainda? Não, isso não passava na minha cabeça, mas eu tinha algo dentro de mim que falava comigo. Tinha algo dentro de mim que dizia assim: olha, isso é momentâneo. Você não vai ficar nessa situação. Só que eu não conseguia entender essa mensagem, né? Levei muito tempo para entender essa mensagem. Mas recebi os sinais. Bacana. E aí você procurou fazer, você falou que fez vários cursos no Sebrae. Que tipo de curso isso acabou te estimulando realmente a ser empreendedor? Na verdade, os cursos que eu fiz no Sebrae, eu fiz depois de ter montado a empresa. Foi depois? Depois de ter montado a empresa. E os cursos do Sebrae eu fiz na área de gestão financeira, na área de fluxo de caixa. Quer dizer, você montou a empresa e falou: puxa, eu não tenho uma qualificação para tocar certas áreas dentro da empresa. Então eu preciso me qualificar. Comecei a encontrar dificuldades em algumas áreas da empresa e tive que me qualificar. Então vamos inverter então. Como é que surgiu a ideia da Restitui? Restitui Logística, ela nasceu num momento de muita dificuldade. Eu tinha sido demitido de uma empresa conhecida no mercado de transporte de carga aérea e tentei 3 sociedades depois que eu saí dessa empresa.
as 3 sociedades eu vendi o projeto Restitui para os meus sócios. As 3 tinham mais ou menos o mesmo formato? Então. O mesmo formato. E eu vendi esse projeto Restitui para os meus sócios. E o que eu ouvia deles é: esse negócio não dá resultado. E eu vi uma dificuldade nas empresas por onde eu passei. O atendimento ao cliente, precário. Então isso foi criando dentro de mim uma vontade. Mas o interessante é que quando você quer empreender e essa vontade começa a nascer dentro de você, você não recebe incentivo das pessoas que você conversa, né? As pessoas dizem que você não tem condições, que é muito caro montar uma empresa. Há um desestímulo, então. Exatamente, que você não é capaz, que você não tem uma faculdade. Lógico, uma faculdade é muito importante, ter uma formação. Eu sinto falta disso hoje, por isso eu estou me especializando. Mas se você tem o desejo, você consegue. Entendi. Rogério, você comentou que você teve 3 experiências que não tiveram sucesso, né, essas empresas. Você podia falar o que aconteceu? Você comentou em questão do cliente, o respeito ao cliente, o feedback ao cliente. Isso foi o principal fator? Não, esse não foi um dos principais fatores. Né? Na primeira sociedade, nas 3 sociedades, na verdade, eu entrei com a mão de obra, com a mão na massa, com a parte operacional mesmo, o ir para a rua, o garimpar, né? E na primeira sociedade, o sócio tinha um planejamento de investimento, acabou não fazendo esse investimento, depois de eu ter feito a minha parte. E num determinado dia a gente resolveu se separar. Comecei a segunda sociedade, montei toda a estrutura, contrato social, tudo pronto, e essa pessoa, que era meu sócio, ele tinha uma ligação com uma empresa em Guarulhos e ele ficou com medo. Eu vou sair da onde eu tô, eu tenho um salário lá. Ele não era da área, ou era da área? Ele era da área. Uhum. Ele tinha um salário razoável na empresa que ele trabalhava e ele ficou com medo de sair da empresa que estava e enfrentar o novo. Você não sabe quando você vai ter para o amanhã. Claro, né? claro. Essa foi um dos motivos também que a gente encerrou a sociedade. E na terceira e última sociedade, foi lá em Jacareí. Eu saía de Guarulhos todos os dias para Jacareí. Fiz tudo o que eu fiz para restituir depois. Eu fui a Manaus, montei filial, montei estrutura em São Paulo, tirei SNEA, tirei certificado da ANAC para poder fazer gerenciamento de carga aérea, comprei veículos, preparamos tudo. E aí o meu sócio chamou uma terceira pessoa para participar, me convidaram para uma reunião. Eu cheguei para essa reunião, o cara colocou 3 pacotes de nota de $100 em cima da mesa e disse: olha, eu estou entrando na sociedade agora e para você ficar você tem que pôr dinheiro. Eu olhei para o meu sócio e falei: pô, cara, Estranho, né? Você sabe que eu não tenho dinheiro para fazer o negócio. Como é que fica a situação? Não, Rogério, vende o carro e põe o dinheiro do carro aqui. Pô, mas você sabe que eu já estou vivendo de favor, o carro é do meu pai. Eu falei: bom, entendi. Obrigado. Eles não queriam na sociedade. Não queriam mais que eu fizesse parte da sociedade. Eu peguei minha pastinha, peguei meu projeto, pus debaixo do braço e fui para casa. Foi difícil chegar em casa. Na hora a gente não entende essa resposta que a vida dá pra gente. Mas depois, quando acontece como você está hoje, você entendeu que aquele era o começo, o recomeço, na verdade. Eu tenho aprendido que quando a gente pensa que é o fim, na verdade é o começo de uma nova história, né? Bacana. E aí surgiu a Restitui? E aí surgiu a Restitui. Restitui surgiu num momento de decisão, de uma posição, posso até colocar assim, uma posição religiosa, né? Tem que crer em Deus, é muito importante. Claro. E eu tomei essa posição, porque até então eu achava que Deus era um negócio muito estranho, que ele não existia. E num momento de muita dificuldade mesmo, porque eu com a minha esposa, nós estávamos devendo R$24 mil, nome no SPC, nome no Serasa, e precisava montar uma empresa e precisava do nome de alguém para montar essa empresa. Eu não podia fazer nem no meu nome, nem no nome dela. E aí eu fui conversar com meu pai. Meu pai sempre me deu bons conselhos. Meu pai não é empresário, ele sempre foi motorista particular, ou seja, ele dirigia para diretores das empresas onde ele trabalhava. E conversando com ele, ele disse: filho, você vai montar a empresa agora com quem?
Eu disse para ele, pai, eu vou montar eu e Deus. Meu pai enfiou a mão no bolso, tirou o CPF dele na época e o RG, me deu na mão e falou, agora você vai montar com a pessoa certa. Eu te apoio. Bacana. E a empresa nasceu primeiramente com o nome dele, o nome da minha irmã, mais nova. Institui Logística nasceu em 22 de novembro de 2005, no nome do meu pai e da minha irmã mais nova. E aí, você antes contava com sócio, que na verdade eram investidores e você com o trabalho. Agora você e você. Como é que foram os desafios iniciais? Os desafios iniciais foram grandes, porque eu precisava ter um local para montar uma empresa. Eu descobri que não dá só para montar um contrato social. Sim. A fiscalização quer ver um local. Eu não tinha recurso para um local. E a gente estava em busca de uma estratégia. Um belo dia eu prestei uma consultoria nesse período que eu estava parado. Cheguei em casa depois de um dia estressante e a minha esposa disse, eu tenho uma estratégia para você poder montar o teu negócio. Eu falei, então me conta, qual que é a estratégia que você teve? E muitas vezes, o que eu vou falar agora é importante, doutor, porque muitas vezes as nossas esposas estão com a chave do segredo de mudar a nossa vida nas mãos dela. E a gente não quer ouvir. Então é importante que a gente dê atenção para as nossas esposas. Eu sentei para ouvir o que minha esposa tinha para falar. Ela disse, olha, você tem 2 filhos, você paga colégio particular para eles, R$350 na época. Ela disse, eu já fui no colégio do estado, tem vaga para os seus filhos. Eu já vi ali embaixo, perto do supermercado Nagum, tem um depósito de material de construção e em cima tem salas para locação. Cada sala custa R$200, a sala tem 32 metros quadrados. Eu fiquei olhando para ela, falei, essa mulher deve estar louca, tirar meus filhos da escola particular, pegar o dinheiro para... Mas no final eu acabei concordando com ela e aluguei a sala. Coloquei os filhos no estado, aluguei as salas. Só que eu tinha a sala e não tinha o mobiliário. E aí minha esposa disse, olha, minha mãe me ligou e disse que cede para você a mesa de passar roupa dela, te interessa? É um cara que trabalhou em grandes empresas, né? Trabalhei na Itapemirim, que era uma potência, Itapemirim Transportes Aéreos, né? Todo mundo de terninho e gravata, tudo muito chique. Tem que ter a humildade de pegar a mesa de passar roupa da sogra, que estava até meio envergada, né? Eu peguei o carro do meu pai, fui lá, busquei a mesa da sogra. Enquanto eu estava desmontando a mesa dela para trazer, o meu cunhado me ofereceu um aparelho de fax que ele não usava. Eu peguei a mesa dela, um aparelho de fax, uma cadeira sem encosto e levei para o escritório. Peguei um computador velhinho que eu tinha em casa, um MMX, quem conhece de informática aí, 233, e a gente começou a restituir logística dessa forma, eu e a minha esposa. Realmente as pessoas às vezes não dá valor, né? Mas com certeza você dá valor a tudo que você conquistou, né? Começando dessa forma, parece que dá a força hoje é muito maior, na verdade. Hoje eu olho e vejo tudo que eu tenho conquistado, que eu tenho tido a bênção de Deus para conquistar, então eu fico feliz porque eu não abandonei o projeto que muitos disseram para mim que era inviável. Bacana. O que a Restitui faz? Qual é o serviço que ela presta? A Restitui ela começou focada com fonográfico. Então a gente estava bem segmentado na área do fonográfico. As indústrias em Manaus tinham uma dificuldade. Precisava chegar lá em Manaus uma chapa e um stamper. Produto para produzir CD do Roberto Carlos, CD de alguns cantores aí na mídia. E as companhias que faziam esse serviço não conseguiam entregar no prazo. Um amigo me ligou e disse, olha, você consegue me atender? Uma multinacional. Eu disse, consigo. Peguei um grande desafio, né? Porque eu estava concorrendo com as companhias aéreas. E eu consegui atender. Eu fui a Manaus, contratei um carro exclusivo lá, coletava o material aqui às 7 da manhã, embarcava num voo que saía daqui às 9 da manhã. Quando era 2 horas da tarde no horário de Manaus, eu estava entregando na fábrica. Isso me trouxe outros contratos. E aí a gente foi crescendo, crescendo. Com 6 meses de empresa aberta nessa sala de 30 metros quadrados, eu me vi tendo que procurar um local maior. A gente encontrou um local maior dentro de um condomínio. Estamos lá dentro hoje. Bacana. Bom, Rogério, vamos dar um pequeno intervalo agora. Você é o segundo bloco com o Rogério Ribeiro de Almeida, contando um pouquinho mais da sua vida empreendedora. Espero você lá. Até mais.
De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV, com o nosso convidado de hoje, o Rogério Ribeiro de Almeida, que contou um pouquinho da sua experiência, né? 41 anos de Guarulhos, nasceu conhecendo muito essa cidade, e que aos 13 anos foi obrigado por sua mãe começar a trabalhar, já, né? Começando a sua atividade profissional, depois se aproximando do ramo da logística, despertou a sua vocação, realmente, e aí teve 3 sucessos profissionais até chegar na Restitui, e aonde sim, aí ele encontrou o seu caminho, sendo sócio ele, né, não tendo os outros sócios que forem mais atrapalharam do que ajudaram. Aí vamos voltar agora para o Sebrae. Você comentou que fez alguns cursos. Quais os cursos que você pode destacar que foram importantes para o seu dia a dia? Olha, quando eu cheguei no Sebrae, eu tinha uma dificuldade que era encontrar o ponto de equilíbrio da minha empresa. Até onde eu preciso ir para encontrar o ponto de equilíbrio. Qual é o faturamento que eu preciso ter para ter um ponto de equilíbrio. E o Sebrae me ajudou a encontrar o ponto de equilíbrio da minha empresa. Então eu fiz um curso lá de gestão financeira, um curso de 120 dias. Você faz um curso com consultorias de 2 horas no próprio Sebrae e depois você tem aulas de 4 horas no próprio Sebrae, onde é ministrado as matérias que envolvem a área financeira da empresa. Bacana. Teve outro curso que você fez que foi fundamental também? Sim, um curso importante que eu fiz no Sebrae é o curso do Empreitec, que é um curso internacional, homologado pela ONU. Um curso de imersão, chama imersão, porque você tem que ficar fora da tua empresa 6 dias. Eu não posso revelar o curso aqui, mas para quem quer empreender ou para quem quer descobrir se é empreendedor, eu recomendo que faça o Empreitec. Isso impactou na sua vida bastante? Muito. Eu cheguei no Empreitec com dúvida de quem eu era, da minha identidade profissional. E eu saí de lá sabendo que eu tenho uma vocação empreendedora dentro de mim. Bacana, muito bom. Você teve um período que a empresa deu uma boa balançada, dificuldade, 2009, 2010, foi isso? O que aconteceu e o que você fez para sair dessa situação? Sim. Nós tivemos uma crise, o Brasil teve uma crise mundial em 2008. A crise mundial começou em 2008, a crise chegou no Brasil em 2009 e a crise nos afetou em 2010. Eu, por falta de experiência, não era empresário, sempre administrei a empresa dos outros. Eu tive um problema com um cliente, não soube tratar esse problema e perdi um contrato importante. A perca desse contrato me levou a dificuldades financeiras e aí veio a crise e acabou me desestruturando totalmente. Nesse período eu já estava com filial no Rio de Janeiro, filial em Manaus, filial em Minas e tinha que se tomar uma decisão. E é difícil quando você sobe alguns degraus, você ter que descer. E a gente teve que descer alguns degraus, né? Eu costumo dizer que a gente teve que dar uns 10 passos para trás para poder recuperar a empresa. Então eu tive que fechar as filiais, eu tive que podar a árvore e eu fiquei só com o caule da árvore, que era a matriz, que é em Guarulhos, e começar de novo. A gente começou de novo. Começamos do zero. Fizemos uma seleção dos melhores clientes, nós tínhamos muitos clientes. Nós fizemos uma seleção dos melhores clientes, daqueles clientes que verdadeiramente me davam resultado financeiro. Essa é uma conta que o empreendedor tem que fazer. Não é volume de cliente, e sim volume de negócio, de resultado financeiro. Eu fiz essa conta, escolhi 3 clientes de 20 e fiquei com esses 3 clientes. Esses 3 clientes ajudaram com que a gente conseguisse atravessar essa crise. Cara, são medidas, digamos assim, difíceis, mas necessárias, né? É muito difícil. Você tem que escolher, você acaba criando um vínculo de amizade com alguns clientes e você tem que escolher e dizer, olha, obrigado, eu não vou mais trabalhar com você. É muito difícil. E hoje, como é que está a empresa? Qual a estrutura que ela tem? Bom, hoje a empresa, nós temos a matriz, que é Guarulhos, né? Nós estamos aqui na Monteiro Lobato. Nós temos os nossos PAs, que são os nossos pontos de apoio, né? Em Vitória, no Espírito Santo. Nós temos em Belo Horizonte, nós temos PA em Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Nós estamos também em Manaus. E nós estamos agora com um PA novo que é em Salvador, fazendo a distribuição na região de Salvador também. E daqui para frente, quais são os seus projetos novos da empresa? A empresa esse ano está completando 10 anos. Faz 10 anos agora, dia 22 de novembro. A gente já entrou em janeiro comemorando esses 10 anos. Bacana. Mudando visual, investindo em propaganda, investindo em marketing. A empresa está
tá bem sadia, a empresa está apresentando resultados, a gente ainda tem algumas barreiras para romper, né? Mas a empresa está bem, a empresa está com grandes projetos aí. Bacana. Alguma coisa que você possa adiantar ou segredo ainda? Segredo ainda. Então tá bom. Segredo ainda. Agora, a vida pessoal. Você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer na hora que não está envolvido com a empresa? Olha, eu tenho um hobby, eu gosto de ajudar, eu gosto de ministrar a vida das pessoas. Eu gosto de trazer um pouco de Cristo para a vida das pessoas que sentem um peso e não conseguem entender que peso é esse. É falta de uma religião, de ter um Deus, de acreditar em alguma coisa. O meu hobby é poder falar do amor dele, é poder... E é uma troca tão interessante que a gente mais recebe do que dá, né? É verdade. Por mais que você dê para o seu semelhante, o retorno é bem maior, né? A palavra diz, né, que melhor dar do que receber, né? Sem dúvida. E a gente colhe frutos disso. Projetos pessoais. O que você está pensando pessoalmente fazer? Alguma coisa nova? Ou ainda está muito focado na empresa? Não, eu tô bem voltado para a família, né? Eu tô com foco... alguns amigos meus me perguntam, já fez alguma viagem para o exterior? Com 10 anos de empresa, eu ainda não fiz nenhuma viagem para o exterior. E a gente está com foco para outubro do ano que vem, está indo com a família para Disney. Bacana. Esse é o nossa meta familiar. Muito. E falando de família, qual a importância que tem a família para o homem, né, e o empreendedor? Olha, a minha família é meu alicerce. E para o empreendedor, para aquele cara que sai de manhã e volta à noite, muitas vezes frustrado, porque nem tudo que você sai para fazer dá certo. Sim. A importância da família é ele saber que ele tem para onde voltar no final do dia. Bacana. Você tem filhos? Tenho 4 filhos. 4 filhos. 4 Bacana. Filhos. Olhando toda essa sua trajetória, Rogério, vendo desde aquele momento que o sua mãe pegou no teu braço e arrumou aquele emprego, os insucessos nas empresas, a Restitui que deu essa tropeçada, digamos assim, na época da crise, tudo o que aconteceu. Você acha que isso estava escrito? Ou seja, tem destino, existe o destino, ou você construiu isso do nada? Bom, eu acredito que Deus tem algo escrito para mim. E uma das promessas dele que estava escrito para mim era passar por tudo isso, desde a mãe pegar pelo braço até chegar na Restitui Logística, até passar pelos insucessos que eu passei. Então existe algo escrito, mas a gente pode interferir nesse escrito. Eu acho que a gente pode fazer a nossa parte nesse escrito. Acho que a gente pode fazer a nossa parte. A gente pode colaborar para que isso aconteça mais fácil. Porque as adversidades, elas têm tudo para nos derrubar, né? Você vê que tudo contribui para que você desista. Mas para você não desistir, realmente a força íntima tem que ser um negócio muito forte, muito maior, né? É verdade. Primeiro, você tem que acreditar em você. Porque eu costumo dizer que você tem que se amar. Primeiro você tem que se amar para depois poder amar alguém. Então acredite em você e vai para cima daquilo que você acredita, porque se isso arde dentro de você, com certeza é um projeto e vai dar certo. Bacana. Rogério, estamos chegando ao final da nossa entrevista e tem uma pergunta que é comum a todos os entrevistados. E é como se fosse um ônus para quem senta nessa cadeira. Deixar uma mensagem, principalmente para o jovem, de estímulo ao empreendedorismo. Porque muitos querem empreender ou acredito que tem essa veia empreendedora, mas temem o fracasso. O medo paralisa e acabam não materializando o seu sonho de ter o seu próprio empreendimento. Para essas pessoas, o que você deixaria de mensagem? Eu deixo uma mensagem que o fracasso é uma grande faculdade para o sucesso. Usa o fracasso para subir, porque nem todo fracassado é um derrotado. Derrotado é aquele que começa e não termina. O caminho, ele começa, mas não tem fim, você tem que ir até o fim. Alguém tem que apagar a luz. Se esse alguém tem que apagar a luz, que tem que apagar a luz for eu vou até o fim, até apagar a luz. O recado que eu deixo é esse. Vai até o fim. Bacana, bacana. E isso você conseguiu materializar na sua vida? Isso eu consegui materializar na minha vida. Tenho conseguido. Bacana. Rogério Ribeiro de Almeida, nosso entrevistado de hoje. Foi um grande prazer tê-lo com a gente, viu, Rogério? O prazer foi todo meu. Bacana. E é isso. Mais uma vez, atingimos o nosso objetivo de levar para você, assinante, uma história de vida, informações, experiências que realmente são importantes para construir a nossa própria experiência ou
contribuir para que sejamos também inspirados por esses tipos de exemplo em nossas vidas. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade. Até mais.